Oi, gente, boa tarde, sejam bem-vindos a mais essa edição da nossa TV Platão, esse projeto aqui do Colégio Platão, semanal, em que a gente sempre conversa, discute, debate sobre um tema importante, relevante para todos nós, para a comunidade platônica e também para todos vocês que estão nos acompanhando pelo Facebook. Aliás, já estamos ao vivo, passe esse vídeo adiante, vai nos acompanhando, porque hoje nós recebemos aqui uma mãe Platão, de muita credibilidade, a doutora Cristina Herrera. Obrigada, Cris. Posso falar, Cris? Pode, por favor. Bem-vinda, viu? Obrigada. Muito obrigada. A Cris, ela tem uma agenda, né, como todos os colegas médicos dela, bastante movimentada, mas fez essa gentileza de vir conversar um pouquinho conosco hoje sobre adaptação escolar, sobre esse momento tão exigente, né, Cris? Para a criança e para a família. Aliás, a gente vai falar mais da família que da criança. Como dizem, é mais exigente para os pais, até para os pequenos. Bom, a Cristina Herrera é pediatra há 14 anos, ela tem título de especialista pela Sociedade Brasileira de Pediatria, consultora de amamentação, do sono também, palestrante na área materna e infantil há 12 anos e é digital influencer, né? A gente tem que falar disso, que a Cris vai contar um pouquinho da história dela, mas a doutora tem uma força muito grande nas redes, uma fonte confiável de boa informação. Por favor, conta para nós a sua chegada à medicina. É isso aí. Bom, uma boa tarde para o pessoal de casa. Eu gostei muito do convite, exatamente porque é um tema que a gente vai conseguir ajudar muitas famílias que talvez estejam passando por esse momento de dificuldade, vivenciando o primeiro mês aí da adaptação escolar, né? A medicina, eu acho que ela sempre esteve, na verdade, dentro de mim. Eu não me recordo de nenhuma outra possibilidade que não fosse essa. A minha mãe conta uma história que aos 4 anos foi a primeira vez que eu disse que eu seria pediatra e eu acho que isso de alguma forma grudou dentro de mim. Disse amém. E aconteceu, né? A pediatria se fortaleceu porque eu fui mãe mais jovem e aí com a chegada do Matheus eu vi que realmente eu gostava muito desse trabalho com crianças e isso foi se fortalecendo, né? E hoje eu trabalho consultório, faço atendimento de sala de parto, faço as minhas palestras para essa área materna e infantil e a parte de mídias digital, na verdade, foi uma consequência das palestras, né? As palestras foram crescendo e as pessoas sempre muito interessadas em receber informação, conteúdo de qualidade, né? E aí acabou que as redes sociais tomaram conta também da minha vida e eu acho que é uma grande responsabilidade. Todas as vezes que eu publico algo, eu tenho realmente essa consciência de que eu posso estar trazendo um acolhimento para a família que está com dúvida, eu posso estar ajudando, às vezes, essa família que tem uma dificuldade de chegar até o pediatra e é algo que realmente tem me realizado bastante. Um alcance muito grande também, porque a Cris e eu conversávamos de quanto, lógico, fica mais restrito esse alcance quando você tem pacientes. Por mais pacientes que você tenha, é verdade. Quantas famílias que mesmo que não sejam, né, cujos filhos não sejam seus pacientes, que é importante, né, antes de nós entrarmos no tema, eu estava conversando com ela nos bastidores, de como que a fonte confiável, né, seja a doutora Cristina Herrera e outros profissionais que estão aí também nas redes, porque nós falávamos do quanto é arriscado, por mais boa intenção que haja, de quando a pessoa lança uma pergunta num grupo materno, ou mesmo na sua página pessoal, pedindo uma indicação de remédio, de tratamento, ou descrevendo. É verdade. Eu leio muitos textos de mães descrevendo o quadro e perguntando o que eu faço. Aí, lógico, surge. Isso eu recebo muitas perguntas de mães que às vezes fazem alguns questionamentos. Doutor, eu posso dar tal medicamento? E eu sempre respondo que essa resposta precisa vir do seu pediatra, num atendimento de consultório, porque a responsabilidade de você passar desde um remedinho para febre é do seu médico. Mesmo você tendo a credibilidade e a competência, mas ainda assim, porque pela rede social. Naquele momento eu não estou vendo, eu não estou examinando, né? Muitas vezes são pessoas que eu não conheço a fundo, né? E naquele momento eu não me sinto capacitada para ajudar. Então a gente realmente precisa ter muito cuidado para às vezes não seguir a receita que o vizinho está seguindo, porque cada organismo tem uma resposta. A gente lê muito e fala muito sobre isso.
Muito bem, nosso tema hoje é adaptação escolar, né? Conversávamos também, porque a gente sempre faz 2 TVs aqui, uma antes, uma durante, porque a gente conversa bastante, né? Ela e eu somos mães, a gente acompanha muitas histórias, a gente vai falar muito de histórias. E aqui na escola, por exemplo, estamos há umas 2 semanas, um pouquinho do início do ano letivo, e muitas crianças vieram para o Platão esse ano, pequeninas, né? A gente brinca, tem que são desse tamanhozinho, né? Fica até bonitinho com os uniformes, eles vão andando naquelas... Meu Deus, que coisa mais preciosa. Mas, naturalmente, por mais que a mãe, o pai, os tios se orgulhem de tirar a foto com o uniforme, né? Pegar a lancheirinha, o coração ali fica ansioso. A gente até falou que é um segundo parto, é verdade, para os pais, para os homens, porque é você entregando, não é, doutora, essa preciosidade. O primeiro ano escolar, eu acho que ele é realmente muito marcante na vida da família como um todo. Existem algumas mães que trazem essa criança para esse primeiro ano escolar, ou porque trabalham, ou porque sentem a necessidade dessa criança se socializar, ou porque gostaria que essa criança tivesse um desenvolvimento cognitivo-motor mais específico. Então, na verdade, eu acho que talvez esse momento tenha muito mais a ver com o motivo pelo qual essa família optou pela chegada na escola. E aí junto vem os seus medos, alguns medos reais, outros nem tanto. E é muito importante que a escola possa acolher essa família, acalmar, orientar, para que esse novo relacionamento comece de forma saudável, né? Porque é um grande relacionamento família-escola. Uma parceria, né? E essa adaptação é muito variada de tempo também, né? Talvez dias, semanas, quem sabe até meses, dependendo da história. A gente precisa compreender também, professora Lu, que tem a ver muito com a faixa etária. Então, as crianças menores, elas vão fazer uma adaptação de rotina como um todo. Então, elas vão passar muitas vezes a receber uma alimentação um pouquinho diferente do que era da casa, um paladar novo. Ela vai passar a ser higienizada e cuidada por outros cuidadores, que até então era só a mãe que fazia esse cuidado. Talvez o horário da soneca na escola seja um pouquinho diferente da soneca que acontecia em casa, então também uma adaptação com o sono. Então a criança menor, ela sofre todas essas adaptações, mais o fato de estar descobrindo um novo mundo, porque até então o mundo dela era muito restrito à casa. E já a criança de 4, 5 anos de idade, talvez o grande desafio seja a chegada da socialização, novos amigos, essa necessidade de estar junto, né, desses colegas, e já a família num outro momento compreendendo aquele momento de independência que a idade exige, né? Estava dizendo também o quanto é importante que as mães e os pais relatem para esses cuidadores das escolas. Afinal de contas, olha, eu tenho medo, sei lá, que eles se machuquem, porque, por exemplo, né, um ano e pouquinho já estão andando, mas ainda ficando mais estáveis para andar, ele tem uma escada, alguma coisa, não é nem tipo de constrangimento, né? Se revelar para quem está cuidando do seu filho. Exatamente, você dizer para o seu cuidado, né, para a pessoa que vai cuidar do seu filho, olha, ele é uma criança que para comer ele não é tão interessado, então eu tenho muito medo que ele passe fome. Isso pode ser relatado, olha, ele não é uma criança que se socializa bem com outras crianças, ele não sabe como reagir, às vezes ele fica um pouco arredio, e como que eu posso fazer? E isso precisa ser conversado, porque muitas vezes esse profissional ele está ali tão capacitado para receber a sua queixa, que com 2 ou 3 palavras ele te acalma, e essa angústia a gente vai vendo que vai amenizando. Conversar com outras famílias que já viveram. Isso. A gente conversava também de como que na mesma família pode haver histórias diferentes com filhos. Isso. Você comentava do seu mais velho, que foi mais cedo, né? Isso, eu fui mãe do Matheus bem jovem, entrando na faculdade. Era uma maternidade muito diferente da Fernanda. Houve uma necessidade, né? Houve uma necessidade. O Matheus foi muito cedo para a creche, né? Eu precisei. Já a Fernanda num outro momento. Talvez essa mamãe pudesse parar para fazer uma análise também, no sentido de como está a maternidade dela nesse momento, porque a sua maternidade reflete muito com essa separação que vai acontecer, né, sua e com a criança. Então, será que nesse momento a minha maternidade está muito voltada ao trabalho, por isso talvez eu me sinta um pouquinho culpada de deixar a criança na escola? Será que essa maternidade já está no momento onde eu tenho total segurança do meu papel e da importância dessa criança começar a se desvincular um pouquinho de mim? Então aí também traz alguns questionamentos, né? Que fase de maternidade eu estou vivendo, né? E doutora, para nós nos encontrarmos nessa fase, uma ajuda, né? Porque nem sempre a mãe, que seja de primeira viagem, de segunda, de terceira, porque é o que você falou, existe uma maternidade em mim,
mas que se difere com os filhos que tenho. E aí tem a ver com a idade, né, com que temos os filhos, que você falou da vida profissional, porque é procurar talvez que seja uma terapia em alguns casos, né? Sim. Eu acho que exatamente isso, procurar profissionais qualificados que possam te orientar e te acolher, né? Porque às vezes a gente faz esse comentário com um familiar ou com um amigo e por mais que aquela pessoa tenha todo um amor por você, talvez ele não esteja preparado e capacitado para te auxiliar. Então essa conversa... Esse sentimento mesmo pode atrapalhar a avaliação. Né? Então vir para dentro da escola, conversar com o coordenador pedagógico, conversar com a professora, né? Acho que é importante. Estar talvez procurando um psicólogo que possa te orientar, conversar com o seu pediatra a respeito. São profissionais que conseguem, talvez você juntando todas essas informações, conseguir passar por esse período com um pouquinho mais de tranquilidade. Mas também entendendo e respeitando. É um momento que vai haver um pouquinho de euforia dentro de nós. E tudo bem, tá certo. Aquela cena clássica de quando a criança, né? Quando você vai entregar a criança, ela não quer... Aí, né, fica jogando o bracinho para a mãe, e aí você vê de longe aquilo, querendo ou não, emociona, porque você fala, é uma separação de corpos e de sentimentos, mas de fato a pessoa fala assim, mas será que fica bem mesmo depois que eu vou embora? Mas a gente percebe, né, nós que estamos na escola, aqui no Platão, a área da educação infantil, né, uma delícia, o espaço que eles têm, e você vai lá, você vê realmente que eles estão... Sim. E pode até acontecer que ele ficou bem a tarde toda, porém a hora que você chegar para buscar, ele volte a se emocionar. Porque é natural que a criança, ao ver a mãe, é um turbilhão de emoções, né? Tanto na chegada, quanto na saída, até tudo isso se acomodar um pouquinho mais, né? A gente fala da angústia da separação, que acontece para os dois lados, uma mamãe que se angustia por deixar o filho, e o filho que no primeiro momento também se angustia de compreender. Mas à medida que todos os dias essa mãe volta para buscar com um sorriso e um abraço gostoso, a criança vai compreendendo a nova rotina e com certeza os ganhos vão ser muito maiores. E a doutora também lembrava aqui casos de mulheres, a gente está falando mais das mães, lógico que também, a gente poder pensar nos homens, vamos pensar estatisticamente, né, doutora, nas famílias, nessa função maternal. Já mulheres que escolhem essa vida profissional e de deixar talvez o dia todo, período integral, e conseguem administrar bem. Exatamente, né? Sem a bendita culpa. Isso, somos todas tão diferentes, né? E aí cada um exercendo a sua maternidade dentro das suas características, né? Então tem mamãe que se sente bem trabalhando as 8 horas por dia e depois estando à noite com essa criança. Tem mamãe que se sente bem trabalhando meio período e dedicando o outro meio período para essa criança. Assim como tem mamãe que se sente bem, estando o tempo todo disponível para essa criança. E cada um exercendo essa maternidade de forma diferente, mas porém saudável, porque está se, talvez, respeitando a sua crença, as suas características, porque a gente vem de características educacionais anteriores, né? E a gente precisa respeitar. São fortes, né? E, por exemplo, da amamentação, se a gente for pensar, que há muitas crianças de 1 aninho, 1 ano, 2, que ainda amamentam. Como é que a mãe administra isso com a escola? É importante que ela... Certo. Depende muito da disponibilidade da mãe, porque assim, se a gente for pensar da criança acima de 1 ano, talvez seja até vantajoso que num período de 3 ou 4 horas, essa mamãe não alimente com o leite materno, para que essa criança possa ir aos poucos se desprendendo. Não estou falando em desmamar, não é nada disso. Porque ainda sobra bastante tempo em casa. Ainda sobra muito tempo em casa. Mas olha que importante uma criança de 1 ano já ter essa pequena independência de passar um período onde ela não necessite necessariamente do corpo da mãe para se sentir ali naquele momento alimentada. A escola vai trazer essa alimentação, essa criança, na hora que chegar em casa, vai aí nesse TT da mamãe, delícia, viver esse momento gostoso. Então eu acho que dá para administrar. Talvez aquela criança menor que volta lá, vai para a creche com 6 meses e que daí sim essa mãe tem que ver a disponibilidade dela poder sair do serviço e alimentar essa criança, aí é uma outra fase. É uma logística também, né? Muito bem. E a escola, qual é o papel da escola nesse processo? A gente está falando muito da família, de como lidar com as ansiedades familiares, das mães, dos pais, dos avós, porque há muitas, uma rede de apoio, há muitos casais que têm uma rede de apoio grande. A escola precisa estar pronta
Para viver também esse momento. Eu acho que a escola também vai individualizar cada caso, compreendendo o que essa família traz, né? Ter bons profissionais que tenham experiência, né? Nada como você sentir a experiência do profissional que te atende, né? Nada como essas famílias estarem visitando a escola para conhecer qual é a estrutura, né? E a escola poder dar essa abertura para essa família se sentir melhor, né? Então eu acho que uma escola que tenha um nome, né, a zelar, que tenha bons profissionais, que possa receber essa família dentro da escola e acolher aquele momento, né, e individualizar, porque cada família vai mostrar um nível de necessidade de atenção diferente, né? Nós conversamos com uma mãe um dia desses, que ela comentava conosco assim, que né, ela veio aqui para o Platão e ela queria ter essa possibilidade, lógico, isso não vai ser uma coisa frequente, mas assim, quero ver meu filho, né, de uma maneira assim, não invasiva, mas ter essa liberdade. Eu acho importante que não haja talvez uma regra assim, não, você não pode deixar o filho agora, você só vai vê-lo no final do período, porque até respeitando esse período de adaptação. Né? Exatamente. Né, ficaria atrás da árvore querendo ver esse menino, mas pode ser que a mãe sofra. Inclusive teve uma outra mãe que postou um story dia desses, agora, semana passada, que acho que alguém te mandou uma foto do bebê dormindo aqui, e ela colocou assim, olha, uma escola que zela pela saúde mental da mãe, exato. Eu valorizo. Porque o que é saúde mental da mãe? É tentar ajudá-la a ter menos culpa, porque acho que não ter culpa, não sei se eu consigo, né? Se a gente consegue tirar, né? Mas assim, ajudá-la e perceber que ela está fazendo algo que não é assim, uma maldade, né? Exato. Porque às vezes carrega isso. E também, talvez, professora Lu, se em algum momento a escola sentir que essa mãe está precisando de uma ajuda a mais, estar pronto também para indicar, para dizer, olha, o seu filho já se adaptou, ele está bem, ele está brincando, ele está se alimentando, ele está dormindo, ele se socializa bem, ele é ativo, mas se para você, mãe, ainda está muito sofrido, talvez nesse momento buscar um profissional que possa trabalhar dentro de você aí o que ainda traz angústia. Na agendinha das crianças, né, do Platão, tem todas as informações, né, do soninho, se foi ao banheiro, tudo, porque na verdade é um relatório necessário, né? Meu filho de todo longe de mim, como é que ele passou, né? É preciso disso. Agora eu vou pensar, a gente está falando mais dos bebês, a gente pode falar bebê até o quê? 2 anos? A gente fala? A gente faz até 2 anos como berçário, depois fica pré-escolar, depois escolar. Vamos imaginar uma criança então que tenha lá seus 4, 5 aninhos e que, por causa da rede de apoio da família, pôde ficar em casa, foi uma escolha da família e vem para a escola já com essa idade. Você acha que é mais fácil ou mais difícil? Depende da postura da família, porque se é uma família que já compreende que uma criança de 4, 5 anos já precisava em casa estar recebendo algumas autonomias, alguma independência, talvez até essa criança possa chegar aos 4, 5 anos na escola com tranquilidade, compreendendo o processo. Agora, se é uma criança que ao ficar em casa, né, por 4 ou 5 anos, acabou de forma inocente por parte da mãe, ficando infantilizada, não foi possível trabalhar algumas pequenas autonomias, essa criança ela vai se assustar ao chegar na escola e encontrar outras crianças. Os combinados. Exato, né? Então, aquela criança que em casa com 4 anos já poderia estar guardando o brinquedo, que já poderia estar levando o copinho de plástico até a pia, coisas pequenas mesmo que poderiam já ser feitas. Quando ela chegar na escola e a professora disser para ela que ela vai precisar, por exemplo, puxar a bolsinha, carregar a bolsinha, ela vai se sentir muito angustiada, porque tudo sempre foi feito por ela. Né? Então, talvez a mãe que opte por ficar em casa compreender que ela não vai poder fazer tudo por essa criança, porque senão lá adiante a adaptação fica muito E esse é um grande benefício da escola como instituição, não é? Sim. A gente fala muito aqui no colégio para os maiores e para os pequeninos também, da autonomia. Você tocou uma palavra muito importante da autonomia, porque você assistiu a mostra dos pequenos ano passado, do Benel? Sim. Nós já falamos bastante sobre isso aqui. Olha, eu falo que não é assistindo só, a gente escreve, fala, mas nada como contemplar. E, gente, de novo, tinha alguns desse tamanho no palco. E lógico, a mostra aqui no colégio, você sabe que é um processo que não é assim, uma semana antes ensaio teatro, não é isso. Desde o início do ano, toda uma convivência com o teatro, não é história.
Mas a gente percebia essas crianças tão pequeninas no palco, algumas com menos de 2 anos, que elas sabiam para onde tinham que ir. Lógico, sempre com as professoras perto, mas enfim, você via na fisionomia delas, elas sabiam se era para chorar, fazer uma cara de choro, se era para sorrir. Gente, conseguindo corresponder a pequenos comandos que a música dá, né? Justamente. A música foi interessante porque um toque no tamborzinho lá, eu sabia que tinha que levantar. Eu acho isso fascinante e natural, né, doutora? Porque não é uma coisa, olha, meu filho, porque isso também é angustiante, essa comparação, tem que ler, tem que... Tem muita mãe que fala pra mim isso, né? Ô Cris, a diferença da criança que anda com 10 meses para que anda com 1 ano e 2 meses? Nenhum. A que anda 10 meses recebeu mais estímulo, por isso ela andou, e a que anda com 1 ano e 2 meses ganhou mais colo, provavelmente por isso não andou. Então talvez a gente não esteja falando desse tipo de estímulo treinado, repetitivo. Talvez a gente esteja falando desses estímulos naturais, né? Que a convivência do dia a dia vai trazer. Que a escola tem um papel assim, tão fundamental nessa parceria, né? Muito bem. Do Platão especificamente, como que entrega esse acessório? Eu fiquei sabendo há pouco, gente, confesso que pessoal, ainda bem que nós estamos ao vivo, agora estamos, eu vou mostrar minha cara de surpresa, porque na verdade a Cris tem um filho já que está atuando também na área da saúde, né? Saúde bucal. Isso mesmo. Que também foi platônico. Isso mesmo, exato. Eu fui mãe muito jovem, entrando na faculdade, e aí eu já tenho hoje o Matheus, que foi aqui aluno do Platão, estudou aqui todo o período, fez odontologia na UEM, entrou pelo PAS da UEM, né? E eu frequentei muito a escola, então, numa outra fase, né? E agora eu tenho a Fer, que estuda aqui, que tem 10 anos, que está na 5ª série, né? Que estuda aqui há 7 anos. Participou bastante da mostra, você esteve também nos bastidores, né? Isso, eu estive, mostrando, conversando, né? Porque essa adaptação escolar, a gente está falando dos pequeninos, mas ela pode também servir, por exemplo, para pessoas que vêm de outras instituições, porque aí, né, não é o caso agora, não vai dar tempo de falar disso, mas os adolescentes também vivem, né? Existe uma adaptação escolar adolescente, e aí já é outra história que a gente pode falar no outro programa, né? De cobranças e de preocupação com o outro. Muitas expectativas se vai conseguir se inserir num novo grupo, né? Mas de maneira geral, a gente pode falar que a escola é uma parceira importante nesse desenvolvimento. Respeitadas as histórias de alguém que escolha colocar mais tarde. A gente comentou sobre as memórias afetivas da infância, né? Então, assim, eu me lembro eu sentada ali na quadra assistindo o Matheus jogar basquete e sinto muita saudade. Né? Hoje tenho ele no consultório do meu lado, mas quando eu lembro me traz muita saudade. Né? Meu Deus, que história inspiradora. E veja, né, que a tua gravidez, né, realmente adolescente ou jovenzinha, não deve ter sido fácil por muitos aspectos, mas como que isso não fez com que você interrompesse a sua história, né? A sua história de mulher, de profissional. É verdade. Porque até talvez agora em casa, né, professora Lu, tem mães que estão exercendo a maternidade no momento que elas escolheram e se sentindo plenas, mas também tem mães que estão exercendo a maternidade num período conturbado, onde não houve um planejamento, né? Mas eu sempre digo que a diferença entre uma gravidez planejada e não planejada é só o tumulto momentâneo. Porque os medos são os mesmos, o amor é o mesmo, é tudo muito semelhante. Então, passando aquele primeiro tumulto daquela gravidez no momento que talvez o susto, né? Depois a maternidade ela vai se assemelhando, né? E a gente vai vivendo aí as delícias e as dores que ela traz. Cada mãe sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Exato. Bom, nós estamos já terminando a nossa conversa, mas reforçando o quanto é importante o diálogo entre escola e família, as inquietações, sempre assim, não é que você vai evitar levar para outras pessoas, nada disso, mas sempre que houver, doutora, um desconforto, um questionamento, às vezes a criança, dependendo se ela já fala, ela pode contar alguma coisa e a mãe não entende muito bem, aquilo parece estranho, sempre falar. E é muito provável que na dinâmica do primeiro trimestre, talvez, ou dos primeiros 2 trimestres, alguns ajustes precisarão ser feitos, né? Então, cada vez que a gente modifica uma rotina, depois a gente tem que passar e ir ajustando, né, aquilo que ficou para trás. E nada melhor do que uma conversa para ajustar aquilo que tá. Porque a escola pode falhar, lógico, né? Uma instituição, a nossa, qualquer outra,
mas a gente sempre fica inquieta quando às vezes começa um burburinho, uma conversa, e os grupos de WhatsApp, a exemplo das outras redes sociais, os grupos de WhatsApp de mães são bem-vindos para a troca de informações, porque eu acho que é bom quando eu estou inquieta com uma situação, eu leio que a outra também está, né, uma espécie de ufa, não é só comigo, isso é bom, mas o que me preocupa é quando a coisa toma corpo, uma coisa pequena que poderia ser resolvida. É verdade. Procurar as fontes. Para te achar nas redes, eu vou deixar o Instagram, que é a rede social principal que eu trabalho, que é doutora Cris Herreira, DRA Cris Herreira. Lá eu coloco sempre conteúdo. Diariamente eu coloco conteúdo, né? Buscando também trabalhar não só a parte de saúde física, mas também mental, porque o pediatra trabalha muito mais a parte de saúde mental da família. Sim. E lembrar que a gente tem que procurar as fontes confiáveis, né, na internet, a doutora é uma delas. Muito bem, a gente sempre termina com uma frase, eu escolhi o do Piaget, falamos tanto de criança, de infância, que fase tão boa, né? A infância é o tempo de maior criatividade na vida de um ser humano. É uma fase de imaginação, de sonhos, mas que ficam, né? A gente estava falando sobre isso. Eu acho que a sua infância está aí dentro, não é? É verdade. A do seu filho, que já é um adulto, está dentro de você, e a sua, e a minha também. Me lembro muito. Um carinho, né? Por isso que a escola é tão importante, gente. Por isso que é tão importante escolher a escola do seu filho, porque, lembre-se, ele vai ter memória. É verdade. Que seja boa, que seja de saudade. Queridos, é o seguinte, amanhã nós vamos ter uma TV Platão especial. Na verdade, não é de um tema, né, doutora? Até conversávamos sobre os bastidores também. Preferimos não precisar fazer essa TV Platão, mas precisamos falar sobre dengue, que é um assunto que está a exaustão nas redes e no mundo real também, não só no virtual, que não é brincadeira, é um assunto sério, precisamos, né? Existem muitas campanhas, mas quanto mais falarmos e mais divulgarmos. E amanhã, de forma extraordinária, porque a TV Platão é sempre às quartas-feiras, nós teremos aqui a presença do EDV Alcamin, que é da 15ª Regional de Saúde, aqui de Maringá, da região de Maringá, e que vem conversar conosco sobre prevenção, tratamentos, cuidados. Ah, mas eu já sei. Essa sensação de, mas de novo, eu já sei tudo, já estou expert em Aedes aegypti. Não, gente, tem que ouvir e tem que passar adiante, né, doutora? Tem, porque tem novos estudos, novos conceitos, novos protocolos, né? Precisamos ganhar esse mosquito, gente. Então amanhã, a partir das 5 horas, aqui na TV Platão, também teremos essa entrevista. E na semana que vem, como nós estaremos em recesso de carnaval, eu não vou estar pulando, você vai estar? Não vou estar pulando, mas nós temos o nosso recesso tradicional de carnaval. Então nós voltamos agora na TV Platão, depois, né, temos amanhã, quinta-feira, essa edição especial sobre a dengue, apenas na outra semana, que é no mês de março, já, olha, fevereiro já foi. Fizeram tanta piada com janeiro, né, gente? Janeiro estava demorando, mas fevereiro para agora. Já que o problema é esse, né? Já foi passando o carnaval, tudo começa. Queridos, esse vídeo vai ficar nas nossas redes, por favor, passem adiante. A gente sempre lembra isso, né? Boa informação tem que ser levada adiante. Deixa as fake news para lá, vamos passar só o que é correto. Querida, muito obrigada, tá? Obrigada. Pela generosidade, pelo conteúdo, a gente precisa disso no mundo real e virtual também, tá bom? Platão é sua casa sempre, né? Obrigada. Reforçar isso. Obrigada. Muito obrigada a você que nos acompanhou e a gente se encontra amanhã às 5 horas nesse mesmo espaço virtual. Até lá.